Olá, boa noite a vocês, todos que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo, seja pela ao vivo aqui na aula presencial, seja através do canal do YouTube Injet Oficial, INGETI Oficial, é o canal do YouTube onde você encontra os vídeos, né, das apresentações, das aulas que nós estamos fazendo aqui nesse curso online, Governança Territorial para a Prevenção de Incêndios. Esse curso, ele é parte de um projeto mais amplo, que envolve um convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e tem um conjunto de parceiros, né? Esse projeto chama Raízes Sustentáveis, Adaptação Climática nos Sertões Cearenses. Mas esse curso é um curso online, então, logicamente, que ele não está restrito ao território do Ceará, nós temos participantes aí de vários locais, até de outros estados, acompanhando com a gente esse nosso curso. É sempre uma satisfação recebê-los todos aqui. E hoje, o nosso curso, chegamos ao terceiro módulo, que é o módulo de sensibilização e prevenção a incêndios florestais, né? Então, esse módulo começa hoje, no dia 21, aqui, quinta-feira, à noite, nós estamos começando o nosso módulo e vamos ter para esse módulo aí a participação de um pessoal muito especializado, um pessoal que é exatamente da prevenção a incêndios, pessoal que está acostumado a lidar com isso, não é fácil, né, mas temos aí a participação importante do IBAMA, né, do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis, e o IBAMA tem um setor especializado na questão dessa questão das queimadas, dos incêndios, né, que é o Previfogo. O IBAMA tem sido, então, um parceiro desse projeto, logicamente que é um projeto relacionado com o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos a parceria com a Rede Eco Ceará de Agroecologia, que nos cedeu, inclusive, essa sala para a gente poder fazer a apresentação, e temos também a participação do Sindicato da Agricultura Familiar de Boa Viagem. Como nós explicamos, esse projeto ele tem uma amplitude no semiárido, ele está tratando das questões, especialmente da... Está me ouvindo? O Joab está dizendo que está baixo. Vocês estão ouvindo bem ou está ruim o som? Está bacana? Bom, pode ser no seu computador aí, Joab. Mas, assim, eu estava dizendo que esse projeto, ele envolve, no Ceará, uma atuação no litoral, né, na questão do peixe-leão, e no semiárido, ele vai tratar da questão dos incêndios florestais, das queimadas na caatinga, né? É claro que isso aí afeta vários territórios, a Amazônia, o Pantanal, né? E, por isso, o Previfogo, ele é um sistema nacionalizado, né? Então, está aqui com a gente hoje o Kurtz, né? O Kurtz François Teixeira Bastos, ele é engenheiro agrônomo, ele tem mais de 20 anos como coordenador do Prevent Fogo Ceará, e agora ele está à frente da pasta da prevenção dos incêndios florestais no país, né? Então, ele é chefe do setor que chama Serviço de Prevenção aos Incêndios Florestais, que é essa sigla CEPIF, SEPIF, CEPIF, né? E ele faz parte, então, esse setor, né, tem outros setores, mas esse faz parte do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que é mais conhecido pela sigla Previfogo, né? Tá tudo certinho aí, Clúcio? Tá dando recado. Então, uma satisfação, uma alegria, né, de lidar aqui com a participação do Curtis, né, que é uma pessoa que está muito gabaritada para fazer aqui o nosso curso, tá bem? Então, vamos começar aqui com o nosso vídeo, né? Em seguida, a gente volta para a gente começar aqui a palestra com o curso, tá bom? Vamos lá acompanhando, ok? Deixa eu pegar aqui a aba correta, essa aqui, achei.
Isso. Todos os seres vivos precisam se alimentar. Sem alimentos, eles enfraquecem, adoecem e morrem. Assim é para todos, plantas, animais e seres humanos. Nós, seres humanos, nos alimentamos de frutas, legumes, verduras, grãos, raízes, carnes, peixes e outros alimentos. Já os animais alimentam-se de folhas, sementes, flores e frutas e até mesmo de outros animais. Mas e as árvores? Como as plantas se alimentam? As plantas se alimentam de duas maneiras, como se tivessem duas bocas. Pelas folhas, transformam a energia do sol em alimento. E pelas raízes, com a ajuda da água, sugam minerais do solo. Na época das chuvas, as plantas se alimentam e armazenam suas reservas nas raízes e tronco para enfrentar a estiagem. Os homens e os animais, quando podem, estocam alimentos para os períodos de escassez. Se não, migram para outros lugares em busca de alimento. Mas árvores não conseguem sair do lugar. Na época da estiagem ou da seca, as plantas têm dificuldade para se alimentar, pois sem água, as raízes não conseguem sugar o alimento do solo. Alimentam-se apenas com as folhas e reservas guardadas nas suas raízes e troncos. Se houver queimada nessa época, as plantas podem perder as folhas e assim a capacidade de se alimentar. Para não morrer de fome, elas usam as reservas armazenadas e fazem novas folhas na tentativa de sobreviver. Mesmo assim, ficam fracas e doentes. Pode até ser que se recuperem, mas os danos causados pelo fogo no momento da seca não permitirão que elas produzam flores e frutos. E se produzirem, serão em menor tamanho e quantidade. Mesmo na seca, algumas plantas dão flores e frutos para alimentar a fauna da região. Se houver queimada na época da floração, não haverá frutos e os animais passarão fome. E se a queimada perder o controle, torna-se incêndio florestal, e grandes áreas ficam sem produzir flores e frutos. Se no ano seguinte tiver fogo novamente, as plantas não conseguirão se recuperar, enfraquecendo-se ano a ano até a morte. Mas e agora? Sem as plantas, onde e de que os animais vão se alimentar? Depois do fogo, a terra fica pobre em alimentos. Todas as formas de vida sofrem. Depois de alguns anos, são os próprios seres humanos que também estarão sem comida, sem sombra, sem água, mais doentes. O que podemos fazer para que essa não seja nossa realidade? Ensinar as crianças a não brincar com fogo e cuidar para não incendiar o meio ambiente. Não queimar nos meses críticos de seca.
vai variar dependendo da região. Usar alternativas ao uso do fogo, fazer plantio direto, usar sistemas agroflorestais, fazer horta, pomar de frutas, criar peixes e abelhas. Fazer compostagem para evitar queimar folhas secas e restos orgânicos ou lixo. Só fazer queimada da maneira correta, com autorização e orientação técnica dos órgãos responsáveis. Realizar o MIF, Manejo Integrado do Fogo, sempre que for possível. Usando o fogo de forma correta e no momento certo, não prejudicamos a natureza e preservamos a biodiversidade em nosso planeta. Bom, gente, então é isso. Nós vamos agora começar, então, prosseguindo, né, a nossa aula. Receber aqui com muita alegria o Curtis Bastos, né, que vai fazer essa nossa aula de hoje, né, com o tema, como eu já disse, da sensibilização e prevenção a incêndios florestais, né? Então, apresentando vocês, o Curtis, ele é coordenador estadual do Preve Fogo de TEC do IBAMA do Ceará. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em planejamento e gestão e defesa civil pela Universidade Federal da Paraíba, em Ministério da Integração Nacional. Atua há mais de 20 anos na prevenção, preparação, resposta a eventos de incêndios florestais no IBAMA, participando de operações nacionais e internacionais pelo órgão, bem como ministrando treinamento de combate a incêndios florestais pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, PREVI-FOGO. Ele é especialista em tecnologia de baixa emissão de carbono pela Univasf em abril de 2022. Então, está aí a fera. Curtis, a palavra está com você. Com vontade aí para a sua aula. E só corrigindo, né? Eu fui coordenador do Pré-Fogo do Estado do Ceará durante 21 anos, né? Comecei no ano 2000, praticamente, então foram 24 anos de trabalho Pré-Fogo do Estado do Ceará. Depois fui convidado a ingressar, né, no Centro Nacional Pré-Fogo para assumir o serviço de prevenção de incêndios florestais. E como prevenção é um leque grande, né? Então eu vejo que prevenção trabalha com muita questão de sensibilização ambiental, né? E aí entra a educação ambiental, né? Muito para sensibilizar as pessoas para a questão do uso do fogo, né? Mas só sensibilização não muda, né? Então tem que ter ações de mitigação, né? E como nós trabalhamos muito com a questão do fogo, nós temos que trabalhar um pouco de saber como fazer o controle do fogo, identificar a causa e origem do fogo para que a gente possa reduzir incêndios florestais, né? Esse é um passo que estamos avançando no Brasil todo com muitos trabalhos, né, desenvolvidos pela equipe nossa, né, no Brasil, junto com as coordenações estaduais de pré-fogo. E a outra grande questão é como fazer esse controle, né, ou fiscalização do uso do fogo. Então, é um processo grande. Então, a prevenção está no tripé de sensibilização, de educação ambiental, um outro de mitigação, que são as ações propostas para cada causa, né, e o outro vai ser a questão do controle. Então, a ideia é avançar e espero que, Rafael, a gente possa avançar nessa conversa, né? Mandei uma apresentação para você, essa apresentação eu fiz recentemente no ICID, no terceiro ICID internacional que aconteceu em Fortaleza, né? E eu acho que ele pode atender essa nossa demanda, né, para discutir prevenção, né? Prevenção, sabendo que existe hoje a lei
a 14.944, Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que vai trazer exatamente essas reflexões sobre a questão do uso do fogo, né? E aí eu me sinto, né, estou num terreno que eu palmilho, né, um bom tempo, né, e eu gostaria muito de trabalhar com todos sobre isso, né, e colocar-me à disposição para discutir isso também, né, nos diversos locais onde as pessoas se interessem em discutir a questão do fogo. Tá bom, Rafael? Então, Ok, tá, coloco à disposição. tá certo. Vamos então para a sua apresentação, tá certo? Perdão. Deixa eu encontrá-la aqui. Achei. Isso aqui. Consegue colocar no módulo de apresentação? Sim, peraí. Acabei de ver isso aqui. Assim, né? Assim está ótimo. Assim tá ótimo. Essa é uma imagem belíssima ali de um rio, né? Essa é uma imagem que nós temos usado bastante no IBAMA, né? Para mostrar a beleza que é a natureza, né? E sol a iluminar-nos todos os dias, né? Pode ir passando, por favor. Esse é o trabalho do Serviço de Prevenção e Incêndios Florestais, CEPIF em Prévio Fogo. O Prévio Fogo ele tem vários outros serviços, né? Sempre e vou passar exatamente mostrar um pouquinho sobre o que é Prévio Fogo, para que todos possam ter um, uma pequena ideia sobre isso e como nós podemos avançar como política pública também junto com os demais órgãos do CISNAMA nos estados e também nos municípios. Pode avançar, por favor, Rafael? Esse é o Hub, eu digo assim, Hub porque é um centro de logística do Prévio Fogo Nacional, onde fica lá em Brasília, no IBAMA, né? Então, de lá, nós temos toda a logística de entrega de material e equipamentos, né? Como também brigadas de combate a incêndio florestal de Brasília, como também interligados no território nacional em mais 10 brigadas de combate a incêndio, né? Então, digamos, nós somos uma força muito boa de trabalho para atender até mesmo eventos de incêndios em países vizinhos como o nosso. Não só vizinhos, como também no ano passado estivemos no Canadá atendendo a demanda de incêndios florestais no território canadense, né? Então, é um prazer trabalhar no Prédio Fogo, sabendo que ele veio se construindo ao longo do tempo, né? Pode passar, por favor. Essa é a política, e aí eu acho interessante que todos tivessem acesso à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, a Lei 14.944, né, que ela abre uma porta interessante para a discussão do fogo, né? Eu digo o seguinte, que sempre eu prefiro discutir o fogo, suas causas e origens, a discutir incêndios florestais, porque quem fala muito em incêndio é, tem muita a questão de muitos gastos, para isso tem que contratar pessoas e tudo mais, e não discute muitas vezes a causa, né? E a causa dos incêndios está no uso do fogo de forma irresponsável, que, que a gente precisa ter um olhar mais atento quanto a isso, né? Pode avançar? Então, o Pré-Fogo, né, ele tem 36 anos na gestão do fogo, né? Começamos lá, idos de 1988, né, e 89, né, acompanhamos o IBAMA, até mesmo o Pré-Fogo antecede, antecede o próprio IBAMA, né? Nós fomos criados dentro ainda do IBDF, nos grandes incêndios, que começamos a atuar praticamente no estado de Roraima, né? Um grande incêndio cria o Sistema Nacional de Prevenção de Incêndio Florestal, certo? E com isso previne fogo, né? Quando o IBAMA, quando se cria o IBAMA, já em 1989, né, o Prévio Fogo faz parte desse trabalho, né? E aí está a nossa missão, né? Promover, apoiar e coordenar e executar atividade de educação, pesquisa, monitoramento, manejo do fogo. Interessante falar sobre isso, né? Sobre a questão do manejo do fogo, quando você vai trabalhar a questão do gerenciamento do risco, como também gerenciamento de desastre, quando o fogo sai de controle, né?
e aí é trabalhando muito a questão de prevenção e combate a incêndios florestais, respeitando também o papel ecológico do fogo. O fogo tem o seu papel ecológico em alguns biomas que evoluíram com ele, né? E eu vou dizer muitas vezes a questão do cerrado evolui com fogo, da mesma forma que o nosso bioma caatinga evolui com a estiagem, né? Então temos biomas diferentes, né? E o fogo está presente em cada um deles. Em algum ele pode ser ter uma convivência mais, digamos assim, harmonizada, e outros não, pode ter uma convivência mais danosa, né? E aí você tem biomas muito sensíveis, como o bioma caatinga, o bioma amazônico, certo? A Mata Atlântica, né? Então, são ambientes que o fogo tem que ser melhor controlado, né? Mas o incêndio florestal em qualquer bioma é muito danoso. E aí vem a questão dos interesses das comunidades tradicionais, tem comunidades tradicionais que utilizam o fogo com muita frequência, e eu vou dizer, né, é bom saber que boa parte dos agricultores nossos utilizam, né, e a agropecuária também utiliza o fogo como manejo agrícola, certo? Para redução de combustível, até mesmo para revolta de capim, ou até mesmo para limpeza de áreas para plantio. Né? Temos que entender isso aí. Se não entendermos isso, vamos ficar sempre batendo na questão dos incêndios, se discutir a questão do fogo. Né? E as comunidades tradicionais, particularmente os povos indígenas, também trabalham muito a questão do fogo. O fogo está presente muito na vida deles. Como vocês verão, que também está muito presente em nossas vidas. Pode passar? Esse é como está distribuído o Prédio Fogo Nacional, né? Tem uma diretoria nós estamos ligados à DIPRA, Diretoria de Proteção, no IBAMA, como também trabalha com fiscalização e muitas ações nossas ligadas com fiscalização. E aí você tem a coordenação geral do Prédio Fogo, assistência técnica, e você tem a coordenação de logística, de planejamento e logística, onde pensamos tudo que a demanda para a operação de combate a incêndio florestal, que exige muita ação, né, para isso, e tem uma coordenação de monitoramento, né, do prédio fogo. Né? Da questão da coordenação de logística, nós estamos com serviços também chamados de contratação de brigadas. No Brasil, nós contratamos esse ano 2.600 brigadistas, né, para atuar nas áreas federais, né? E na questão da coordenação de monitoramento de incêndios florestais, nós vamos ter o SOP, Serviço de Operações de Combate, né, onde trabalha nessas ações de combate a incêndio. Apesar de eu ser do Serviço de Prevenção a Incêndio, eu faço parte da equipe de comando de operações, né? E aí, nesse momento, me encontro aqui no Xingu, comandando operações. Os demais serviços, né, vocês vão encontrar, né, o serviço de formação formação e seleção, que capacita brigadas. Eu trabalhando muito com ele quando precisamos capacitar brigadistas no Brasil, ou em brigadistas dentro das áreas que nós atuamos, né? Mas trabalho muito com eles quando formei muitas brigadas do estado do Ceará, utilizando os CEFs para isso, né? O serviço também de pesquisa, que é de interagências, que trabalha muito nas questões dos comitês, que são muito importantes serem formados. Eu digo mais que no Ceará existe um comitê Previna para discussão exatamente sobre uma política de fogo, né? E ela começa desde 2004, e hoje esse ano faz 21 anos de atividades do Comitê Previna, né? Muitas vezes muito mais atuante, outras vezes mais, digamos, mais tímida, mas é um trabalho, é um comitê que tem muito a promover a discussão sobre a questão do fogo. Está alinhado com a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, né? E a minha secretaria, que é o Serviço de Prevenção. Pode passar, por favor? Bom, 2001 e 2008, nós tínhamos um programa Brigadas de Unidade de Conservação, trabalhávamos muito com unidade de conservação, né? Quando, em 2008, é separado o ICMBio do IBAMA, o Prédio Fogo continua no IBAMA e o ICMBio assume as suas brigadas nos territórios da unidade de conservação, né? Então, o Prédio Fogo começou a trabalhar em outras competências, né? Iniciamos no 2008 a 2012 com trabalho com o Programa de Brigadas em Municípios Críticos. O Estado do Ceará chegou a ter, se não me engano, 5 brigadas, 5 brigadas espalhadas do Estado do Ceará, certo? Atendendo exatamente a esses municípios críticos. E nós tentávamos colocar exatamente essas brigadas muito próximas da unidade de conservação, sabendo que elas normalmente estariam solicitando apoio para combate a incêndio florestal. Depois disso, em 2011, já começamos a mudar para brigadas pronto emprego.
No caso do estado do Ceará, nós temos uma brigada pronto emprego, né, que atende às demandas do nível nacional. Isso não impede que ela também atenda. Aí a gente fala o seguinte: nível nacional são níveis 3, quando atendemos outras demandas em outros estados, e nível 2, quando atendemos demandas dentro do estado do Ceará. Atualmente, a Brigada Pronto Emprego do estado do Ceará está atendendo demandas dentro do próprio estado, se não me engano, no município de Crateús, na questão dos incêndios. Os incêndios começam a se intensificar a partir do mês de começando em agosto, mas em setembro, outubro, novembro, dava o pico de incêndio e depois declinava para dezembro e janeiro, né? Então, digamos, nesses períodos agora de outubro, né, acontecem muitos incêndios no estado do Ceará. E aí é bom a gente refletir sobre por que existem esses incêndios no estado do Ceará, né? E aí, em 2013, nós começamos a também formar brigadas em terras indígenas, né, projeto de assentamentos quilombolas, e tornando brigadas especializadas, né, focando cada vez mais nas áreas federais. Pode passar, por favor. Esse é um panorama do que nós temos hoje, né? Nós temos 15 brigadas novas, né, que são brigadas com 123, não, desculpa, são 123 brigadas, sendo 15 novas a mais, né? E isso totalizou 2.600 brigadistas, né? Nós temos 150 brigadas florestais de 2 anos, ou seja, contratados por 2 anos, e isso ampliou, porque o Brasil é um país continental, né? Se de repente deixa de ter incêndio no sul do país ou no centro-oeste, mas no norte do país tem incêndio. Nós temos um estado que é Roraima, está no hemisfério norte, né? Então começa os incêndios lá e muitas vezes você não tinha condição de atender porque nossas brigadas já tinham sido desmobilizadas. Com esse com essa brigada agora de 2 anos, não só podemos atender, como atender também países aqui do continente latino-americano, como também ela fazer muito trabalho de prevenção no período que não está tendo incêndio. Então, as brigadas pronto emprego, essas de 2 anos, essas 10 brigadas de pronto emprego, elas vão atender muitas demandas de prevenção a incêndios florestais, na discussão da política nacional do manejo integrado do fogo. Esse é o grande salto para que nós vamos ter para os anos vindouros, né? Pode passar. E essas são as distribuições das brigadas, vocês vão perceber aí, mais de 60%, se não me engano, elas estão em terras indígenas. Eu estou no território indígena aqui, território indígena do Xingu. São mais, se juntar o território indígena do Xingu, mais um território que está acima, que tá abaixo dela, que é o Caputo de Jarina, dá quase 3 milhões e 300 ou 400 mil hectares, né? Comparado assim com a unidade de conservação que nós temos no estado do Ceará, poderia ser comparado maior do que a APA da Serra da Ibiapaba, com 2.600 hectares, 2.600 mil hectares, né? Então, percebe que é um território grande, onde dividimos brigadas nessas localidades. Aqui de brigadistas, nós temos mais de 108 brigadistas contratados dentro da área, juntando com a Brigada Federal que está aqui apoiando nas brigadas. Agora nós estamos encerrando já um período de incêndio florestal e temos um quantitativo de 170 pessoas aqui, brigadistas, nesse combate a incêndio. A gente está no processo de desmobilização desse pessoal, né? Porque começa a chover e é necessário se desmobilizar, né, o quantitativo de pessoas no combate a incêndio. Aí vocês percebem também outros brigadas em territórios quilombolas. Nós temos territórios quilombolas ali em Goiás, são os calungas, né? Nós temos brigadistas calungas, né? Nós temos brigadistas de área de assentamento, né? E são áreas muito grandes, né? Onde muitas vezes o território é muito maior que alguns municípios, alguns municípios eu já vi territórios muito maiores, né? Então, digamos, você tem uma área que é uma área federal e precisa de um atendimento que possa avançar para a redução de incêndios, né? Sempre na perspectiva de discutir a questão do fogo. Pode passar, por favor. E aí vem a minha pergunta, né? Falei tanto disso, né? E muitos municípios nos buscam, né? Quando eu era coordenador do estado do Ceará, né, batendo a porta, dizendo que queria brigada de combate a incêndio. Eu perguntava, por que você quer uma brigada de combate a incêndio? Ele disse, porque tem um incêndio. E eu lhe perguntava, e que fogo é esse? Qual a origem desse seu fogo? Né? O que causa incêndio no seu território? Né?
E aí ele me disse, não, é queima de lixo, tudo mais, então, pronto. Então, por trás da causa tem um outro motivo. Aí vem o gerenciamento de resíduos sólidos dentro do município, né? E aí, essa é a grande questão. Muitas vezes nós ficamos olhando para os incêndios, esquecendo de saber das causas dos incêndios. E sem buscar as causas dos incêndios, nós vamos gastando cada vez mais custos e recursos para combater incêndio florestal. Por isso que devemos buscar as causas se quiser reduzir incêndio florestal, né? E foi discutindo isso que eu fui atrás, porque para existir fogo, eu preciso ter uma intenção, uma vontade, algo que me desperte a necessidade de fazer uso do fogo. Se não tem necessidade nenhuma, então para que eu estou usando o fogo, né? O fogo precisa de elementos, precisa de oxigênio para que ele possa acontecer, precisa de combustível, que é a vegetação que ali se encontra, e precisa do calor, a intenção de fazer uso, né? E aí, gente, vocês vão perceber que a maioria dos incêndios acontece mesmo são em territórios municipais, né? Pode-se dizer que você tem uma unidade de conservação, tem terra indígena, tem onde for, mas todos eles estão em território do município, onde existe a competência municipal nesse território, né? Você pode levar em consideração o Pacto do Cocó. O Pacto do Cocó é o território do município de Fortaleza. E a grande necessidade de se discutir a questão do fogo no município de Fortaleza. Pode passar, por favor? E eu vou atrás. Eu vou lá, vou visitar, vou levar vocês a 17 mil antes do presente, né? Quando nós ainda vivíamos em lugares, né, nos guardávamos em cavernas, e lá palmilhamos as cavernas, deixamos nossas ideias, né, pintamos, da mesma forma que fazemos hoje ainda, né? Hoje de maneira diferente, talvez de maneira digital, talvez de outras maneiras, embelezando nossas casas, né? Naquela época nós pintávamos as cavernas, nós utilizávamos a arte de contar as histórias de nossas vidas, a caça que nós tínhamos, certo? O fogo utilizado, e é onde começamos a utilizar o fogo como tanto para nos aquecermos, como também, certo? Preparando a alimentação, né? Então, tem muito disso com a história do mito do Prometeu, né? Onde o fogo se torna para nós, né, todas as ferramentas para que a gente pudesse proteger e crescer, certo? Desenvolvendo nossas atividades em um meio onde existiam feras, né? E éramos coletores, caçadores, e o fogo foi a nossa primeira ferramenta, a primeira ferramenta que fez a gente dominar, né, praticamente todo o continente, todo o planeta, né? Quando nós utilizamos o fogo também para nos proteger e avançarmos. Pode avançar, por favor? E aí, gente, há 10, 5 mil anos antes do presente, nós desenvolvemos a agricultura, né? O fogo nos levou para também nos tornarmos, em vez de pessoas nômades, caçadores e coletores, também utilizamos o fogo como prática de limpeza de área para plantio, né? E lançamento de sementes. Utilizamos também ferramentas rústicas, né? Como enxadas de pedra, né? Ferramentas cortantes feitas de osso, né? E aí aqui está um pequeno exemplo disso, né? Desse material, né? Que nós utilizávamos naquela época, e isso posso dizer na proto-agricultura, como ferramentas para o nosso trabalho, né? E graças a essas ferramentas nós cultivamos alimentos, e com os alimentos nós também começamos a domesticar, né? É o que nós falamos, isso está no livro de Jair Diamond, Armas, Germes e Aço. Acho interessante esse livro para se ler, sobre a necessidade da gente avançar, né, ter esse conhecimento para saber de onde nós viemos, né, com a questão da protoagricultura, né, quando domesticamos plantas e animais, e de repente nós somos intergalácticos, ou seja, somos seres que conseguimos viajar ainda no espaço, né, um salto cognitivo enorme da nossa civilização. Pode passar, por favor? E aí, gente, o fogo está presente em nossas vidas. Engraçado isso, né? É, nós podemos até hoje, digamos, quem tiver fogão de indução e tudo mais, mas ele passou por um tempo atrás, nós comíamos de lenha, né? Eu estou numa operação aqui onde nós não utilizamos gás, utilizamos fogão de lenha, né? Para nos alimentar, fazer nossas comidas,
né? Então, o fogo está presente na gente. Está presente também nos rituais religiosos. Aí tem um ritual, né, pode ser um ritual de matriz africana, mas você vai ver também no catolicismo o fogo presente. Certo? Você vai ver nas demais religiões o fogo presente como símbolo que nos eleva. Né? Você vai ver na Índia o fogo presente também nos crematórios naturais que são feitos, né? Porque o fogo também eleva no espírito, né? E valores, né? Sentimentos sobre a questão da morte para eles, né? O fogo também estava presente, gente. Até o ano 2000, no Ceará, o programa Luz para Todos levou energia para todos os lugares no sertão. Né? Cansei de visitar casas ainda visitadas iluminadas com lamparinas no sertão. Então veja como isso tudo mudou. Né? E você vê o fogo também para utilização para fazer jarros, né? E fazer coisas belas, né? E o fogo também está presente nos Jogos Olímpicos. Então, o fogo está em todas as nossas vidas, nas pequeninas coisas. No isqueiro, quando você pegar, né, ali também se encontra o fogo. Né? Pode ser um gás liquefeito de petróleo que você aciona e tem um fogo. Né? Imagine você como era antigamente, a dificuldade de fazer o fogo. Né? Hoje, o fogo está muito presente em nossas vidas, mas o grande problema é quando cria a banalidade do uso do fogo e você faz dele, né, usos indevidos, causando incêndios florestais. Pode passar, por favor. E aí sempre vem a pergunta, mas que fogo é esse? O que incentivou fazer uso do fogo? O que causou incêndio florestal? Né? Pode passar. Isso foi um trabalho que eu peguei, o Pré-Fogo, quando trabalha no combate a incêndio, ele relaciona várias causas de incêndio. E aí você vai ver uma grande causa de incêndio, o vandalismo, né? Aquele que você não sabe por que colocou, não viu, né? Mas o fogo estava presente. Recentemente eu vi uma imagem, né? E eu presenciei muito na rodovia do Algodão, se não me engano, da BR-122, né? Um fogo aqui, um fogo acolá, outro fogo lá, e disse como é que pode, né? Esse fogo está aqui. E recentemente vi uma pessoa, né, que foi pego fazendo uso do fogo, queimando aqui, queimando acolá, queimando mais na frente. Né? Existem ações de piromaníacos, o que leva a pessoa a fazer esse uso do fogo de forma inadequada, podendo causar acidentes, causando prejuízo às propriedades lindeiras de rodovias. Né? Então, existe muito vandalismo na questão. Outra questão também são as limpezas para cultivo, né? Plantio de cultura. Né? E aí a necessidade de começar a trabalhar a questão do autorizante de queima controlada. Eu particularmente acho que existe um racismo ambiental muito grande. Né? Quando não se dá autorização de queima controlada e quando se decreta a proibição do fogo. Né? Eu acho que temos que ver isso na ótica do agricultor. E aí eu fico muitas vezes pensando de quem faz política de desenvolvimento agrário não coloca fogo como risco. Né? E muitas vezes não sabe que o agricultor vai fazer uso do fogo para limpeza de área para o plantio. E muitas vezes, aí temos uma média de 30% dos incêndios serem causados na agropecuária. Seja para manejo de pasto, ou seja, queima de pasto para rebrote de pasto, que causa incêndio. Certo? E tem um caso interessante na cidade de Oroz, né, que faz uso do fogo em coivaras, perde controle e o fogo sobe 2 serras e desliga a linha de transmissão de energia. Né? Então, coisa para se refletir sobre a questão do fogo, né? E sobre a questão de roça. Né? As roças são feitas, na sua grande maioria, porque as ferramentas que nós tínhamos no Neolítico, que era madeira, pedra, osso, o que se modificou foi para uma madeira e aço, sendo enxada, sendo uma foice, sendo um machado. E aí você não avança tecnologicamente para uma agricultura onde ele possa incorporar material no solo. Eu quero dizer que eu, como engenheiro agrônomo, né, a gente aprende muita coisa, mas está dissociado de uma realidade de campo de um pequeno agricultor. E a gente tem que despertar isso. Se eu quiser reduzir o fogo na agricultura, eu tenho que entender que o fogo é utilizado porque não tem outro mecanismo ou outra ferramenta, digamos assim, que o agricultor possa fazer uso no nível que ele se encontra para reduzir o uso do fogo.
né? E aí, se eu tivesse avançar um pouco disso, não adianta só entregar sementes, entregar tecnologia, fazer com que pequenos implementos agrícolas pudessem chegar no nível do agricultor. Aí sim, nós teríamos um salto significativo para isso, né? E reduziríamos o fogo na agricultura. Estou aqui no território do Xingu, onde o fogo é muito presente. Particularmente, boa parte dos incêndios causados aqui, né, a quantidade de incêndio, né, veio da roça, né? E aí você entende um pouco tudo isso, que é mais ou menos o que acontece também aí fora, né? Onde nós estamos na nossa, entre aspas, civilização, né? Porque os ancestrais, eles têm uma cultura maravilhosa, né? Então, se nós começarmos a pensar sobre isso, nós vamos reduzir, pelo menos, com implementos adequados para um pequeno agricultor, o uso do fogo na agricultura. E é reduzindo de base, assim, já 30%. Tem outros centros que a gente não vai saber, né? Essa causa determinada, quem colocou, ninguém sabe por que viu, né? Porque fez isso, né? Tem outra grande questão, queima de lixo nas grandes cidades, né? Fortaleza queima muito lixo, lixo está muito perto com vegetação, vamos ter aquela questão, né, interface urbano-florestal, ou seja, queima de lixo perto de vegetação causando incêndio, né? Já teve isso no Cocó, teve isso em várias regiões do estado do Ceará, a queima de lixo próximo a locais com vegetação. Isso aconteceu também na APA do Ipu, né, há alguns tempos atrás, onde estive naquele combate, né? E outra, caça, e tem um pouquinho ali também, tem o extrator do mel, não apicultor, mas o extrator do mel. Aquele que avança, entra em área, usa o fogo também, da mesma forma, né? Tira o mel e deixa o fogo, e causando incêndio florestal. No início dos trabalhos aí no estado do Ceará, teve um incêndio muito grande em Canidé, onde queimou mais de 4.000 hectares, né? Então, a causa do incêndio foi retirada. Pode passar, por favor? E aí, só um quadro, né? Um quadro já ganha lá em cima, mais de 500, né, róis que nós preenchemos, viu da questão do vandalismo, né? E aí vai declinando, né, dos tipos de incêndios, né, onde nós identificamos. Tá bom? Pode passar. Isso é o estado do Ceará, mapa de densidade de foco calor no semiárido dos últimos 5 anos, né? Percebe que tem áreas aí, olha só ali na Chapada da Ibiapaba, né? Nesses últimos anos, como tem queimado bastante aquela região, né? E a grande questão é saber que fogo é esse. Qual a esse uso do fogo, por que está tão presente naquela região, né? Podemos também até pensar que tipo de atividade agrícola está sendo incentivada nessa região, né? Se nós não colocarmos um fogo, né, como risco, então nós vamos ver quadros iguais a esse. Interessante também, aí como isso foi uma apresentação que eu fiz para o ICID, né, tem áreas desertificadas, né, onde muitas vezes nas áreas desertificadas você não consegue mais ver foco de calor porque não tem mais combustível, né? No entanto, na borda da área desertificada você vai aprender, vai ver muito foco de calor. E a ideia, se continuar dessa forma, a grande questão é aumentar áreas áreas desertificadas dentro do estado, né? É, é, pode passar, por favor? E aí a política nacional do manejo integrado do fogo, né, ela vem exatamente, né, trazer à luz, né, a discussão do fogo, né? E aí você vai ter o manejo do fogo. Antigamente, o Prédio Fogo trabalhava muito com o manejo do fogo, né? Às vezes, pessoas costumam dizer que trabalhava com fogo zero. Trabalhava com fogo zero, talvez, em algumas questões de unidade de conservação, porque nós não sabíamos que o fogo pudesse ser trabalhado em áreas onde o bioma tivesse evoluído com a questão do fogo. E aí os biomas do Cerrado começaram a ser muito bem trabalhados com a questão do fogo. No entanto, nós trabalhamos mais com o manejo do fogo. O manejo do fogo está muito ligado com as ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação de áreas incendiadas, que são as ações, né, do gerenciamento do risco e gerenciamento do desastre, muito ligado com a questão de defesa de desastres, né? E aí, o manejo integrado do fogo, nós já avançamos. Para além disso, avanço da questão da cultura do fogo. Saber que populações profissionais utilizam o fogo. Saber que agricultores e agropecuários também utilizam fogo. Saber também que religiões, né, fatores religiosos também utilizam fogo. E aí eu vou dizer, o horto,
do Juazeiro do Norte utiliza muito fogo, tanto para acender vela como também os fogos de artifício, né? Identificar em cada situação dessa o risco de causar incêndio florestal e quais são as ações mitigatórias para reduzir esse fogo, né? Tem outra interessante, como eu trabalho com perícia de incêndio, né? Teve incêndio florestal causado durante eleições, né? Porque os candidatos, no período das campanhas, né, está no período crítico de incêndio florestal e usam rojões, ou usam fogos de artifício, isso também causa incêndio florestal, né? Então, essa cultura do uso de material que possa causar incêndio florestal também entra na cultura do fogo, amplio minha visão, né, dessa razão, né? E a ecologia do fogo, como já comentei, né, alguns biomas que evoluíram com fogo, né? Posso dizer que, digamos, o Pantanal existe um ambiente que existe muito gado, né? E aí você tem a questão da autorização de queima controlada e a questão do área sensível como essa, né? Então é preciso que os órgãos do CISNAMA entendam sobre isso e busquem uma maneira de trabalhar juntamente com os produtores, né? Mesma forma eu digo, né, para a pequena agricultura, para a agricultura familiar, né, precisam ter um entendimento do uso do fogo para essa agricultura, né? E aí eu vou citar um exemplo sobre isso, sobre a cultura do fogo, quando comecei a trabalhar em Viçosa do Ceará. Trabalhava como técnico na Chapada da Ibiapaba e como agrônomo, né? Um agrônomo vindo de uma cidade grande, para o interior do estado, né? E me levaram para uma região chamada Boqueirão do Jorge. Boqueirão do Jorge fica lá em Viçosa do Ceará, né? Numa localidade. Encontrei lá uma pessoa chamado vou me lembrar o nome dele está aqui está citado aqui, né? Seu João Miranda, eu disse, cheguei lá e tinha ele tinha brocado, estava lá aquela lenha toda jogada assim, tinha separado o material que ele precisava levar para casa, porque ia usar lenha para queimar, né? Mas o material dos garranchos está tudo em cima. Eu disse, por que o senhor queima? E ele disse, e como é que você quer que eu plante em cima desses garranchos? Eu tenho que queimar, né? E aqui é o seguinte, se eu não queimar, não tenho como plantar. E se eu não tiver o que plantar, não vou ter o que comer. E muitas vezes, quem não planta, quem não queima, quem não planta, também não tem crédito na bodega para comprar. E aí você vai entrando, né, na vida do agricultor, né? Eu só posso mudar alguma coisa quando eu convivo, entendo a vida do outro, para trazer mudanças, né? E pensando caminhos juntos, né? Bom, pode passar, por favor. E aí, gente, uma coisa que eu acho um dos mais importantes para mim é isso aqui, a Lei 14.944, de 31 de julho de 2024. A lei tem, se não me engano, são 54 artigos, né? Mas eu gosto de tocar muito nesse, que ele vem modificando, certo? O artigo 39 da Lei 12.651, que é a Lei Florestal, né? De 2012, Código Florestal de 2012, né? Então, ele modifica o artigo 39. E o que ele faz no artigo 39? Ele diz o seguinte: os órgãos ambientais do CISNAMA, e é bom dizer que o CISNAMA tem federal, estadual e municipal, né? O CISNAMA não é só o federal, pode-se dizer assim, órgão do CISNAMA como IBAMA, ICMBio, né? Órgão do CISNAMA estadual, no estado do Ceará, você vai ter a SEM, vai ter a CEMAS, né? A SEMA está muito ligada, assim, muito comparado assim, com o Ministério do Meio Ambiente, então ela propõe políticas públicas, e a CEMAS é o órgão executor das políticas públicas, né? Então tem muitas essas nuances, como também você vai encontrar o CINAM municipal, certo? Na autarquia municipal de meio ambiente. E o fortalecimento dessa autarquia que é importante, né? Eu digo muito, precisamos de um SUS ambiental. Precisamos que capacitem, que contratem, que façam concurso para ter mais técnicos no sistema municipal. Porque tudo acontece no nível municipal. A gente tem uma ideia de que as coisas acontecem no nível estadual, federal, mas não, né? As competências municipais são muitas, né? E precisam ser fortalecidas dessa forma, né? Eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento muito municipalista, e eu acho que o fortalecimento tem que ser lá, né? Nesses órgãos, né? Então, os órgãos ambientais do CISNAMA, bem como todo e qualquer órgão público e privado responsável pela gestão de área de vegetação nativa
ou plantios florestais deverão elaborar, atualizar, implementar planos de manejo integrado do fogo. O que é um plano de manejo integrado do fogo? Certo? Nada mais é do que entender sobre a questão do plano do manejo do uso do fogo, com ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação de áreas incendiadas, né? Como também entender a cultura do fogo naquele cenário e saber que ações se pode fazer para mitigar a questão dos incêndios florestais e se o bioma, e for um bioma que evoluiu com fogo, qual é a ecologia do fogo para que eu possa trabalhar o fogo nesse ambiente que me... Né? Então, é um avanço nisso. E percebam, né? A necessidade de que o Estado tenha um plano de manejo integrado do fogo estadual. Né? Nós temos um plano de manejo integrado do fogo no nível federal, nas áreas federais, e temos um CIMAM, que trabalha as situações dos incêndios florestais nas áreas federais. Eu participo no comando de operações numa área federal que está sob risco de incêndio florestal. Né? E o Estado vai ter que implementar da mesma forma um CIMAM estadual para começar a trabalhar bem. Né? Porque o que acontece muitas vezes é que o incêndio vai acontecendo e ninguém sabe a quem atuar, a quem chamar. Né? E aí você tem a necessidade de implementar também os sistemas municipais da mesma forma para reduzir incêndios florestais. Né? E aí, gente, dentro dessa política tem a questão de formação de brigadas, né? Tem a formação de redução até mesmo do uso do fogo, né? E aí é uma das leis, eu acho que para mim, né, para a questão de redução de incêndios florestais, ela é uma porta aberta com muitas possibilidades de discussão para a redução de incêndios florestais, principalmente no nível municipal, onde o incêndio florestal está presente. Pode passar? Bom, gente, é a pirâmide da prevenção, como eu já falei, né? Tem ações de mitigação, tudo ligado, gente, com o que eu possa mitigar o incêndio florestal, certo? Aqui, território tem um incêndio causado por caça, como posso mitigar a caça? Tem um incêndio também com agropecuário, ou seja, o fogo que sai de roça, né? Como posso mitigar esse evento? Né? Então, para cada causa, uma ação de mitigação. Né? Tem uma educação ambiental que vai sensibilizar. A gente fala conscientizar, mas, bicho, ninguém conscientiza ninguém, né? Se a outra pessoa não tiver sensível com essa ideia. Né? Não adianta você ter uma fala de Jesus dizendo, não jogueis pérolas a porcos. Ou seja, se a pessoa não estiver preparada para escutar essa ideia, é um papel que vai ficar em cima de uma mesa e vai se perder por lá. Mas aquelas pessoas que você lança a ideia e vai lançando a ideia, vai atingindo as pessoas, vão sensibilizando grupos maiores, aí sim, isso torna mudanças. Né? Mas as mudanças de sensibilização têm que vir também com ações de mitigação. Né? Da mesma forma, se as queimadas feitas pelos agricultores causam incêndios florestais, precisa-se trabalhar a queima controlada. E eu tenho certeza que todo mundo vai querer tirar sua queima controlada e se responsabilizar pelo fogo feito, com todas as práticas que devem ser feitas. Né? Então, para cada ação, para cada causa, uma ação específica. E se bem trabalhado dentro do município, melhor ainda. E aí você tem controle e fiscalização. Quem dá a licença para fazer uso do fogo tem que fazer um tipo de controle. Eu trabalho com monitoramento de foco de calor, que é um tipo de controle que nós fazemos no Brasil todo. Né? E com ele nós identificamos onde tem foco de calor e que ações podem ser implementadas, tanto de prevenção como também de combate. Né? Pode passar? Essa é uma foto na Diálogos, que normalmente eu faço isso, né? Na minha equipe de prevenção, nós temos oficinas de educação ambiental no manejo integrado do fogo, dado com um colega meu, juntamente com várias equipes no Brasil todo, né? Onde discute o eu, e discute também o ambiente, e discute também a comunidade onde participa disso, né? Então, interessante, e dessas OEMIFs, né, que são chamadas OEMIFs, são tirados planos de ação. Né? E como nós trabalhamos muito em áreas federais, são criados planos de ações dentro de territórios, né, federais. Nada impede nós trabalharmos isso com os CISNAMAs municipais, CISNAMAs estaduais, para que se crie planos de ação.
é um passo importante para ser feito, né? No caso aqui específico, eu estava trabalhando no território indígena, numa brigada de combate a incêndios florestais, numa aldeia, a aldeia Capivara, né? E muito bom, porque com isso, com diálogos itinerantes, eu vou sabendo as debilidades e como nós podemos os incêndios. Por incrível que pareça, gente, ano passado aqui no Xingu, teve um incremento muito grande de incêndio, né? Parece que as coisas estavam, dizendo, parece até que tínhamos perdido todo. Viu até mesmo falecer um amigo nosso no combate ao incêndio aqui. Foi a primeira morte em incêndio florestal, né, de 36 anos do prédio de fogo, né? Isso nos abalou bastante. Esse ano, nós trabalhamos muito com prevenção e reduzimos significativamente gastos. Gasto com aeronave, gasto com recursos, porque fizemos muito mais esquema controlado, trabalhamos muito mais com as comunidades, muito mais ações, né? Então, quanto mais ações de prevenção, menos ações de resposta, né? Agora, se eu não tiver ação de prevenção nenhuma, estou no incêndios florestais, né? E ação de prevenção qualquer uma, até mesmo uma reportagem numa rádio, esportes de rádio, televisão, é uma ação minha conversando com vocês, é uma ação de prevenção também. Pode passar? Estou citando agora um exemplo na terra indígena, eu acho que é Ilha das Cobras, né? Lá no Paraná. Ilha das Cobras, né, no Paraná, uma terra indígena interessante. E aí ela identificou que o incêndio florestal causado no território indígena era queima de lixo, né? E aí, né, que ela fez? Da mesma forma, reuniu, fez uma roda de conversa para discutir o lixo, discutir de que forma poderia ser melhor organizado isso para que evitasse os incêndios, né, vai queimar, porque a pessoa se sente tão incomodada e sabe que se não fizer nada, né, vai ficar como está e vai trazer outros vetores de doença e ela toca fogo. Isso é lá e aqui fora também. Se vocês percebem que tem lixo em algum lugar, pode ter certeza. Se ninguém tirar, se ninguém solicitar tirar daquele lixo, se não pensar também em maneiras de como fazer com que esse lixo chegue no local certo, né, alguém vai causar uns poluentes piores até, né, na própria comunidade. Cito isso, um incêndio que aconteceu ali perto do Parque do Cocó também, no outro lado da rodovia, de quem desce para o sertão, né, um incêndio de lixo, né, um lixo concentrado na borda do riacho ali perto, né, e esse incêndio era de lixo e praticamente atingiu toda a comunidade com a sua fumaça. Uma escolinha perto de crianças teve que ser mandar as crianças para casa, né, porque não conseguiam ficar ali com tanta fumaça, né? Perceba os impactos diretos e indiretos, né? O incêndio do Cocó também abala toda a cidade de Fortaleza, né? E aí, nessa discussão, com essa roda de conversa, né, tiraram alguns encaminhamentos interessantes. Pode passar. Criaram as, né, lixeiras comunitárias, né, levantaram para evitar que o cachorro ficasse pegando, os animais ficassem pegando, pessoas colocaram o lixo em cima, e aí não só isso, pode passar o próximo, por favor? Qual que é diálogo itinerante, né? Problema para a prefeitura identificou-se que podia estabelecer uma rota do caminhão que passasse e recolhesse o lixo, né? E aí, não só fez um local para colocar o lixo, como também incentivou que toda a comunidade colocasse e o caminhão passasse para recolher esse lixo da comunidade. O outro passo importante vai ser trabalhar a reciclagem de lixo, né? É como avançar com isso. Mas olha o passo importante no diálogo itinerante que se faz, né? Então, o lixo, né, ele tem que ser visto e tem que ser buscado uma maneira de reduzir como causa de incêndio florestal, trabalhando com a competência do município em fazer, né, a retirada desse material e dar o devido destino a ele, né? Pode passar? E o engraçado é que a política, quando fala do Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, ele não só fala de fogo. Também, no seu capítulo 8º, vai estabelecer a substituição gradativa do fogo no meio rural, né? E o interessante é quais são as tecnologias que a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo vai estabelecer nisso aí. Pode passar, por favor. Esse é o artigo 44, né, da lei, né? Adubação verde,
plantio direto, eu acho que você acha que esse grupo já deve ter comentado bastante sobre isso, mas como chegar a isso no nível do agricultor? Né? Como fazer com que esses implementos, essas mudanças venham, né, para o agricultor? Né? E precisamos pensar sobre isso. Né? Plantio direto, agricultura orgânica e agroecológica, que é um passo importante para avançarmos, né? Permacultura, consociação de culturas, né? E aí dá um salto aí. Sistema agro-silvopastoril, vamos lembrar do professor Ambrosio, né? João Ambrosio, outro João, né? Nem de João Miranda, agora João Ambrosio, né? Professor da agrônomo, né? E era professor, mas também era pesquisador da Embrapa Caprinos, né? Que desenvolveu muito a questão do agro-silvopastoril dentro do bioma Caatinga, né? Em Sobral, né? E era uma chave aberta para o Vino Caprino, né? E trabalhando com ralhamento de caatinga, e trabalhando com leiras, né? Que se decompõem, plantando feijão, milho e tudo mais. Né? Olha só que interessante, mas infelizmente não vira política pública, né? Para que dê um salto na questão da redução do fogo, né? E ele fazia exatamente isso para reduzir o fogo, né? E recuperar áreas degradadas, né? E aí também a abertura de outras tecnologias alternativas do fogo que vierem a ser implementadas. Pode passar? Né? Alternativa de renda sustentável, né? Extrativismo de produtos não madeireiros, né? Aí você tem palha, né? Tem muita coisa, você tem a questão do extrativismo, né? Da carnaubeira também no estado do Ceará, né? Apicultura, né? Que é um avanço significativo para a redução do fogo, porque agora mesmo recebi uma fotografia, tem umas brigadas voluntárias, né? E elas me enviam muita fotografia agora, né? Do plantel de apícola, né? Praticamente o fogo, o incêndio não tem preceitos éticos ou morais, ele não pede licença para entrar na sua propriedade, isso que acontece, né? E atinge toda a apicultura dele. Né? O impacto que isso vai causar, né, para uma pessoa que investiu recursos para trabalhar com apicultura, e nem sempre tem um seguro para cobrir esses danos que acontecem. Tá? Então fica o prejuízo para o pequeno agricultor. Né? Pequeno, médio ou grande. Né? E aí você tem o ecoturismo, né, incentivar o ecoturismo. Acho que o Ceará, eu estou em Brasília agora, mas acho que o Ceará é um estado belíssimo, né, com essas ilhas de pedra no seu sertão. Não tem coisa mais bela que isso. As pessoas vão para o Ceará visitar, falam que foram para Fortaleza, esqueceram de encontrar o sertão. O sertão é muito mais bonito que Fortaleza. Né? Eu acho que tem que incentivar muito esse turismo, né, para fazer com que as pessoas ganhem com isso. No território quilombola, aqui lá em Calunga, que fica em São Jorge, né, existem visitas cachoeiras, né, e os próprios quilombolas fazem belíssimos almoços, né, então todos ganham esse arranjo, né, econômico naquela comunidade. Como fazer isso também dentro do nosso sertão cearense, né? E aí outras partes sustentáveis, todos como fundo de renda em comunidades rurais, para o objetivo de reduzir o uso do fogo. Pode passar, por favor. É questão de doces, né? Aí tudo avança, né? Só tem uma crítica nesse parágrafo terceiro, né? As instituições federais, estaduais, distritais e municipais de assistência técnica e extensão rural poderão, eu acho que colocaram o verbo errado, deveria ser deverão, devem fazer, porque como serviço público deve fazer avançar em ações como essa, né? Prestar apoio técnico ao produtor rural com prioridade de atendimento ao pequeno produtor e à sua família para a substituição gradativa do uso do fogo como ferramenta de manejo rural e para a condução do uso da queima controlada quando autorizada. E avanço sobre a queima controlada. Né? Nós não temos, gente, nós não temos parâmetros de quantidade de queima controlada no país, porque não se faz queima controlada no país, muito pouco. Poucos estados fazem isso. E o estado do Ceará tem que fazer queima controlada. O IBAMA fazia queima controlada, né? Que era um procedimento muito fácil de ser feito. Nós burocratizamos bastante, e o pequeno agricultor não consegue atender o que está burocratizado para isso. Né? Tem que ser coisa mais simples. Né? Quanto mais simples, melhor, e muito mais controle nós temos que ter. Né? E aí, avançar sobre isso para o agricultor. Né? Precisamos dar... Eu participei de umas palestras feitas com secretário executivo da Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, Desenvolvimento Agrário, que falava de milhões e milhões para a agricultura familiar. Eu disse, olha, mas tudo bem, mas quanto isso vai reduzir a questão do fogo? Né? Quanto a questão de implementos agrícolas para o agricultor? Né? Porque muitas vezes se dá um trator para toda a comunidade, mas fure o pneu do trator. Aí entramos no desastre dos comuns, né?
é para todos, mas quem vai pagar o conserto do trator? Né? Então, é muito mais fácil que todo agricultor tenha o seu implemento, saiba trabalhar bastante com ele e saiba consertá-lo para que possa manejar melhor seus recursos. Né? Pode avançar, por favor? E aí, gente, aí eu visitei esse agrodóia do amigo meu lá em Exu, né? Maravilhosa, uma agricultura familiar, e ele mostrando os equipamentos que ele precisava ter, né? Ele teve um podador, tem uma motosserra ali, né? Tem vários equipamentos que ele disse que é o pouco trabalho do agricultor. Trabalha, ele disse, engraçado que uma agricultura familiar, ele insere toda a família nesse trabalho, né? Enriquece toda a família nisso, né? E os implementos que ele tinha, né? E muitas vezes a gente vê um agricultor com a motosserra dessa, a gente pune o agricultor, multa o agricultor, tira a ferramenta do agricultor e não sabe que muitas vezes a dificuldade foi grande para comprar. Uma enxada, eu fui comprar certa vez uma enxada lá em Mulungu, né? O cabo de enxada custou R$ 100 e eu ficava olhando assim, pequeno agricultor, quanto ele vai vender de verdura e tudo mais para ele ter acesso para comprar uma enxada dessa aqui. Né? Eu ficava pensando sobre isso, refletindo sobre isso. Eu vou me lembrar de, acho que Sócrates falava, né? Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Precisamos refletir sobre tudo isso, se quiser mudar, né? Ter consciência das nossas ações no mundo, né? E utilizar o que nós podemos fazer de melhor para o mundo. Né? Pode passar, por favor? Então, gente, discutir a política nacional de maneira integrada do fosse colocar numa balança, colocar na balança. Certo? Quanto mais se discutir política nacional, menos incêndios florestais nós tivermos. Quanto menos discutirmos a política nacional de manejo integrado do fogo, mais gasto teremos em incêndios florestais. E digo, gente, porque eu conheço o gasto de incêndio florestal. Né? O gasto de incêndio florestal se resume a milhões de gastos. E quando atinge propriedades rurais pequenas ou grandes ou médias, né, o prejuízo fica na conta do proprietário. E precisamos repensar cada vez mais o uso do fogo. Se quisermos reduzir o uso do fogo, temos que discutir o fogo, né? Nas suas diversas vertentes. No manejo do fogo, na cultura do fogo e na ecologia do fogo. Pode passar, por favor. Porque senão é isso que teremos, né? Perda de vidas, né? Como perdi um amigo meu, um brigadista amigo meu, no combate a incêndio florestal aqui em Xingu, no ano passado. Perdas econômicas, fogo não pede licença, certo? Ele não pede licença para entrar na sua propriedade. Seja você rico, pobre, né? Ele vai lamber tudo, né? E na pior da qualidade do ar, os impactos na saúde pública são as ações, são os impactos indiretos causados pelos incêndios florestais. Pode passar, por favor. E aí, gente, praticamente já encerrando minha apresentação, eu quero dedicar a pessoas que me fizeram ver o mundo de forma diferente, né? Apesar de ser engenheiro agrônomo, né? Mas eu estava longe do que era ser um agricultor, né? Esse é o João Miranda, de Viçosa do Ceará, que me despertou sobre a questão da cultura do fogo, né? Da necessidade de fazer uso do fogo para ter segurança alimentar, né? Voltando ao vídeo, né? O vídeo talvez modifique, fale um pouco de queimada e tudo mais, mas temos diferença sobre queimadas sem florestais, que é bom de vida, né? A queimada tem uma visão de produção e segurança alimentar. O incêndio florestal, não. O incêndio florestal é todo fogo que perde o controle em qualquer tipo de vegetação. É punível, um crime, né? Que precisamos começar a reduzir, né? Buscando as causas. Né? Professor João Ambrosio, né? Convivi pouco com ele, mas levei muitos agricultores de Viçosa do Ceará para conhecer. Por sinal, o João Miranda também foi junto, né? Para verificar na Embrapa Caprinos, né? O manejo agressivo do pastoril, raleamento na caatinga, como fazer. Claro, né? Alguns são sensibilizados, outros não. E essa briga dentro desse ônibus carregando agricultores e tudo mais, João Miranda no meio, né? São os embates que nos despertam, né? Espero também ter despertado, nem todo mundo despertou em mim, né? José Arthur, que ganhou um prêmio pela SEMA, né? Medalha Joaquim Feitosa, né? Se não me engano foi em 2020, né? Que ele ganhou esse prêmio, né? 2020 ou 2020, né? E ele se tornou
trabalhando com agroecologia, né? Trazendo agrofloresta. Ele foi sensibilizado por agrônomos alemães, que veio pela Associação Cristã de Base, né, CB, lá do Araripe, se não me engano, e ele fez um curso. E com isso ele modificou suas maneiras de trabalhar a agricultura. No primeiro ano da agricultura dele, o fogo entrou e lambeu tudo, mas não se acovardou, continuou. E há 24 anos, 25 anos esse ano, né, ele trabalha com agroecologia em Nova Olinda e eu sugiro visitá-lo, né? Eu gosto muito de visitar para conhecer cada vez mais a sua atividade, né, que enriquece a todos nós. E aí é o brigadista Érico dos Santos, morreu com um pouco mais de 36 anos, né? Dando as contas aqui de cabeça, né? E deixou saudades, né? Nos faz refletir sobre a questão do fogo. Fogo no incêndio florestal é um fogo danoso, né, a todo o bioma. E nós devemos começar a discutir o fogo para reduzirmos incêndio, né? Pode passar, por favor? E aí a fotografia do amigo meu, Micélio, né, que tem tomando a bandeira, que é o símbolo do Prego Fogo. Nós temos em nossas fardas todas esse símbolo, né? Farda, está aqui atrás, né? Que é um tamanduá-bandeira, um animal que pena bastante na época dos incêndios florestais, né? Por causa dessa pelagem dele, muito bela, né? E é o símbolo do Prego Fogo. E me encontro à disposição para ajudar todos aqueles que queiram discutir o fogo para reduzir incêndios florestais. Muito obrigado, gente. Muito bom. Parabéns, professor. Maravilhosa aula. Muito bacana. É isso. Agradeço aí ao curso a sua gentileza, né, de nos brindar essa noite com essa apresentação. Muita informação, né, muito conhecimento, né, sobre essa estrutura, né, organizada há mais de 30 anos, né, quer dizer, tem todo um conhecimento, uma experiência, um acúmulo, né, que a sociedade tem que, né, como um todo, estar ciente, né, então, muito bacana mesmo. E agora a gente ainda tem um tempo aí para algumas questões, né, algumas inquietações, né, algumas informações que vocês possam querer aproveitar aqui a presença do curso. O homem é o chefe, é o comandante aí do pré-fogo, do setor do pré-fogo no país inteiro, né? Não sou coronel nem nada, sou Mas é o comandante do negócio, que sai só do... um técnico fazendo bom uso do que o É, governo me ofereceu para eu fazer, mas né? esses dias nós tivemos, agora, procurando o pessoal do pré-fogo aqui no Ceará, e o pessoal dizendo, não, mas o pessoal não está aqui, eles estão lá no Xingu, né? Quer dizer, é um negócio nacionalizado, você pode estar aqui, mas você pode estar em outro lugar, né? E eu entendi que esse, como é que chama? Emprego direto, não é isso? Desculpa, não vi. Que é o emprego imediato, como é o nome? Que a pessoa chega e já é contratada ali para trabalhar de imediato, mas ela não tem... Eles são contratados, mas, digamos, eu tenho um brigadista meu com 15 anos comigo, né? Sim, sim. Eu digo Eles, assim, assim, ele pode ser forjados no fogo, contratado todo ano, mas ele está ali à disposição, né? O que à vier pela disposição. frente, né? Eu acho que Às a vezes, Brigada Pronto Emprego. Brigada Sim, Pronto emprego, Emprego, que eu tô querendo dizer. emprego. Às vezes não é só essa conversa bonita, vamos conversar com os indígenas, né? Vamos bater um papo aqui, o que está havendo, né? Às vezes é entrar mesmo na mata e encarar Passar horas e dias prazer. estão batendo fogo. Bom, eu não vou falar muito, não. Eu vou deixar vocês, então, à vontade para fazerem as suas questões. Pode levantar a mão, pode abrir a câmera e já aí aproveitar aqui. Pode ser, Curtis? Aí o pessoal fazer alguns comentários, algumas interações. pode. Até eu estou vendo aqui que tem um amigo meu, viu, Rafael? É o Nicélio Silva, né, que está aí, trabalha comigo no CEPIF, né? Ele está participando, ele vai aparecer, está da rede, está muito bom, né?
Você também está fora do expediente já, né? Não, Né? Tá falando isso é muito bom. Eu trabalhando aqui, ele está na rede. Né? é, e, O tem O mais Nicélio é uma gente pessoa aqui, maravilhosa. tem Nicélio é uma mais pessoa gente aqui da maravilhosa. gestão pública que está participando, né? Né? Vou O falar aqui, próprio, viu, esse Rafael? perfil que está como Secretaria de Segurança Pública de Morada Nova é o Rafael Amaral, que é da Defesa Civil lá, né? Rafael Almeida. Sim. Ou Almeida, Uhum. desculpa. Rafael Almeida, que é da Defesa Civil, né? E tem outras pessoas aí que acho que podem, de alguma maneira, também colaborar, colocar suas impressões aí. Vamos lá. O mais é agradecer o Curtis, né, por esse momento de passar conhecimento para todos nós aqui, né? São momentos, sim, preciosos e todo aquisição de conhecimento que você tem é bem-vinda, né? Então, assim, ele tirar esse momento para partilhar essa vivência que ele tem, né, de anos aqui com a gente é muito proveitoso, principalmente para a gente que vem dessa área, que a gente tem essas ocorrências também aqui no nosso município, né? Então, assim, você tem uma referência como o Curtis, é bastante proveitoso para a gente aqui. Fico à disposição. Para... Tem umas mensagens aí no chat, o pessoal curtindo a aula, gostaram. Que está conosco, é agricultor da rede Eco Ceará, aqui no Eusébio, perto de Fortaleza, e ele teve lá um evento, né, de incêndio, né, que atingiu aí boa parte da propriedade dele, né, ele inclusive no primeiro encontro nosso ele fez um depoimento, né, ainda muito impactado pela emoção, né, porque, como você falou, não é uma coisa que mexe só com o dano na propriedade, né, é um negócio que tira o chão, né, desestabiliza da vida, e o Joab está aqui participando do curso, incentivando outras pessoas a entrarem e tal, e acompanhou conosco até agora, né. Vamos lá, Neto. Colocado aí, Rafael, tá assim, Sim. tudo que o professor ia colocando ia fazendo aqui uma retrospectiva do que tinha realmente acontecido. E assim, professor, foi realmente, né, tudo que o senhor colocou aí, né, fez um sentido imenso aqui para que a gente tenha uma outra visão de tudo que aconteceu, né? E como eu coloquei desde o primeiro momento, né, que depois que ocorre é que a gente nota que a gente vem cair a ficha, né, que a gente não está isento, né? São fatos isolados, mas que, independente da localidade, independente do ambiente, independente, né, do tamanho da propriedade, ela é passível sim de acontecer e a gente tem que estar aberto e assim, né, pelo menos preparado para combater ou realmente prevenir, né, o que é o mais importante. Mas é sim a coisa que a gente fica, né, eu acho que não dá para a gente nem assim colocar com palavras o que é que a gente, como interpretar, sabe? Depois que você vê, né, tudo que você fez e depois você vê tudo destruído, é impactante, sabe? Muito impactante mesmo, né? E às vezes a gente passa despercebido, né? Foco de incêndio na região tal, foco de incêndio na região tal, e a gente às vezes não se sensibiliza com aquilo. E só quando a gente chega realmente próximo, a gente começa a ver que como é impactante mesmo, e o efeito que aquilo ali faz, e depois a gente vai calcular tudo que foi trabalhado e o tempo agora que vai ser empenhado para recuperar tudo que foi feito. Todo o trabalho feito, aquela coisa, assim, uma coisa que a gente fica, realmente como o Rafael colocou, sem chão no começo, a gente não sabe se continua, se para, você não sabe nem o que é que, né? Realmente, gente, assim, uma coisa que, né? Eu só tenho a agradecer por esse momento, sabe? E assim foi para a gente, né? No sábado realmente eu não consegui participar, tudo, mas eu vejo assim que como foi válido, sabe? Não só pelo conhecimento, pelo conteúdo, mas até como motivacional para poder a gente ver que isso acontece e que a gente pode superar, né? Independente
das circunstâncias, né? Mas parabéns, professor, pelo conteúdo, muito bom, muito conhecimento, e assim, realmente passou um conteúdo maravilhoso mesmo, viu? Muito obrigado, Rafael, pelo convite, né? Desde o início aí. Bacana. O Neto, Manuel Neto, levantou a mão. Opa, quer falar? Putz. Sim, boa noite, professor. Boa noite, Wilson. Foi um prazer estar na aula com o senhor. Neto, Professor, com relação aos serviços da Preve Fogo, teve algumas oficinas e palestras da Preve Fogo aqui no nosso sertão cearense. Ela fez uma distribuição de mudas, inclusive de algumas mudas. E na época que eu não pude acompanhar, eu pergunto ao senhor, essa distribuição de mudas que ocorre pela Preve Fogo, o viveiro que vocês fazem, onde é que fica localizado e como é que a gente pode ter acesso a essas mudas? Inclusive, eu acho que o Joabs aí seria interessante fazer uma ação para ele, a esse serviço. Eu gostaria de entender como é que a gente poderia acessar esse serviço. Eu tenho uma área aqui do agrossistema que eu quero aumentar e eu tenho algumas dificuldades de fruteiros, inclusive para compra. Aqui na minha região, fui se informar num pé de laranja, os caras estão querendo 150 pau em um pé de laranja. E nós que somos agricultores da agricultura familiar, 150 faz uma falta danada. E assim, eu gostaria de entender como é que a gente acessa essa política, quais os canais, como a gente tem esse acesso, né? E outra pergunta que eu queria saber do senhor, qual o tamanho da localização do incêndio que vocês conseguem localizar pelo satélite, uma queima? A partir de qual o tamanho da área que vocês localizam? Essas são as duas perguntas. E obrigado pela oportunidade, Rafael, por você ter cedido. Posso responder? pronto, Curso, pode falar, fica à vontade. Meu amigo Manuel, o Prato Fogo fica ali eu não sei qual a sua cidade, viu, Manuel? Mas eu acho uma das melhores e mais belas cidades do Ceará, que é Quixeramobim. E lá tem uma base do Prato Fogo, e lá a brigada tem como também fazer Quixadá. mudos. Tem Quixadá e tem Quixeramobim. Não, Quixeramobim, sim, não sei se o Manuel Neto fica em Quixadá, Ah, sim. cidade vizinha. É bem do lado, né? E aí lá eles fazem mudas de plantas nativas, interessante, né? Plantas nativas maravilhosas, né? E que dá muito bem para a pessoa visitar lá. Eu vou te dar um telefone, vou botar aqui o telefone lá da Coordenação Estadual do Prefeito do Estado do Ceará, que fica em Fortaleza, né? Lá você se identifica, fala com a pessoa, né? Ela vai dar um e-mail, né? Você faz a solicitação, né? E não tem custo nenhum, né? De participar disso aí, tá certo? Então, né? É muito bom reflorestar áreas, né? Reflorestar áreas de APP, né? No futuro vai ser isso, é o caminho da gente, né? Se nós não cuidarmos do meio ambiente, o meio ambiente, se a gente ficar degradando demais, né? Quem vai perder com tudo isso somos nós, né? Então, seu Manuel, vou colocar aqui o telefone da Coordenação Estadual do Prefeito, que fica em Fortaleza, e aí eu sou ente de contato, né? Quanto ao Joab, né, Rebouça, né, que falou aí, eu sinto muito, né, uma perda muito grande. Eu digo que todo incêndio florestal, você tem que fazer logo o boletim de ocorrência, né? Vá na delegacia de polícia, faça o boletim de ocorrência, né? Denuncie, né? E tem também uma linha do Fala BR do IBAMA, né? Você pode mandar, né? Se não for competência nossa, a gente caminha essa competência para o Estado, né? Resolver, né? Existe necessidade de que a Polícia Civil, como um incêndio florestal é um crime ambiental, né? Necessita que seja feita perícia, é necessário que a Polícia Civil comece a atuar juntamente com isso, né? Porque senão a gente não vai parar com o que causa incêndio, né? E digo mais, em Aquiraz nós fizemos uma brigada de combate ao incêndio lá, juntamente com a Premace, né? E tem atuado bastante lá desculpa, em Aquiraz, né? E aí a necessidade, talvez, de formar mais brigadas, discutir a questão do fogo, vai ter amanhã vai ter a discussão da importância da coordenação de defesa civil de um município em trabalhar a questão das queimadas, do incêndio florestal, discutindo a questão do fogo, como eu sempre falo, né? E aí vamos falar da importância de montar a brigada, como tem a Guarda Municipal ligada com isso, né? E trabalhar em conjunto, integrado com as demais instituições. Bom, vou botar o telefone, então. Beleza. Obrigado aí, Curso. Mais algum comentário?
alguma observação? O pessoal tinha perguntado aí em aulas anteriores sobre a questão das áreas de servidão das estradas, né? Porque, eventualmente, não sei se isso procede, né? Mas que a limpeza dessas áreas para ter a visibilidade da estrada, né? Que você tem o mato vai crescendo e, né? Às vezes impede até a visão de uma curva, alguma coisa, que às vezes era feita essa retirada da mata, não pelo corte, mas pela queima, e que isso, às vezes, foge do controle, isso não estaria sendo feito por particulares apenas, mas até, às vezes, por empresas que são contratadas, ou são sei lá, de entes públicos, né, de prefeituras, ou de outros órgãos, não sei. E aí houve um questionamento, né, como é que é essa questão da queima na beira da estrada, isso tem um procedimento, é legalizado, é assim mesmo? Como é que é feito isso? Se Sabe? você toca nesse assunto, posso responder? Claro, pode. Manda brasa. Toca nesse assunto, eu estive visitando o Chile. O Chile, eles fazem, tem empresas próprias que para cuidar da faixa de servidão de rodovias. Quem visita o Chile vai encontrar ali uma rodovia enorme, né? Muito bem pavimentada, né? E muito bem cuidada na área servital. E eles utilizam o fogo também, né? Reduziram, modificaram até mesmo o nível de vegetação desses locais, né? Faz limpeza, mas também utilizam o fogo como limpeza diária para reduzir combustível, né? Para evitar incêndio florestal. E utilizam um caminhão todo identificado, né? Tudo mais, fazem todo o controle. E isso é uma equipe que faz esse tipo de controle, né? Na Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, né, também tem isso na questão do uso do fogo em faixas de domínios que possam ser utilizadas para reduzir combustível. Mas também tem outros fatores, né? Eu visitando agora, passando por Campina Grande, certa vez, utilizaram a faixa de servidão para plantio de palma, né? E é isso maravilhoso, né? Então, quanto mais você fazer bom uso dessas faixas de domínio, né, melhor, né? E o que acontecia muito, né, é que muitas vezes essa questão de licitação ganha aquele que oferece o menor preço, né? E como ele oferecia o menor preço, o que ele ia atrás? Ele ia atrás dos agricultores para fazer a limpeza da área de servidão de rodovia. E o que o agricultor fazia? Disse, é para limpar? Então, tudo bem, eu vou fazer também, vou fazer uma broca e vou fazer uma queimada. E isso acontece, né? Hoje, com a Política Nacional de Manejo do Fogo, o que ele fala no artigo, ele fala no artigo 50, que ele modifica o artigo 39 da Lei 14.944, ou da 12.651, que fala a questão do Código Florestal. Ele fala o seguinte, que todo órgão do CISNAMA, como também todo órgão público ou privado que tiver sobre a sua responsabilidade área de vegetação nativa ou plantios econômicos, florestais, né, tem que ter um plano de manejo integrado do fogo. Então, é necessário que tanto o DER, que é o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Ceará, como também o DINIT, tenham um plano de manejo integrado do fogo nessas faixas. Certo? Se for usar o uso do fogo, tem usado de forma de garantir a segurança do fluxo de carro e tudo mais. Mas se for para limpeza, vou dizer uma coisa, tem tecnologia para isso, né? Tem tipos de tratores, implementos agrícolas, que já faz toda aquela limpeza diária, tirando obstáculos, né? E até mesmo modificação de tipo de plantio, de vegetação que você precisa colocar lá. Tem um trabalho que nós fizemos no Pré-Fogo do Estado do Ceará, na época que fizemos uma atividade chamada Apoena, que Apoena quer dizer ver longe, né? Sobre a questão de prevenção de incêndios florestais com controle, buscando notificar, tudo mais, ter controle. E começamos a perceber muitos incêndios em faixa de servidão. E aí encaminhei, né, fizemos nota técnica, até na questão de mudança de tipo de vegetação nessas faixas de servidão, né, para que a faixa de servidão não tivesse mais aquele tipo, você viaja ali pelo Sertão Central, cortando ali a viagem do algodão, você vai ver aquele capim agropolo, né, enorme, 3 metros de altura, né, e o trator passa limpando, só limpa 1 metro, isso vai evitar incêndio florestal, aí passa um vândalo, toca fogo naquilo tudo, acontece um desastre de monta muito maior. Então, como reduzir esse tipo de capim nas faixas de servidão? Então, temos que discutir o fogo. E discutir o fogo também é discutir que tipo de combustível tem ali que pode ser modificado.
Inclusive, está queimando agora, viu? Ontem e hoje, fogo ali na região na Fazenda Equador, ali na Fazenda Bolívia, para chegar a Quixadá. Fogo enorme ali nas áreas de assentamento de São José. Muito fogo essa semana, viu? Uso intensivo, inclusive naquela área de Capim. Fogo, acho que eu tá pegando aí pelo satélite. Muito fogo ali. Muito fogo. E sobre a questão de satélite, digamos assim, certo? Uma frente de fogo, né? E que também parece que sensibiliza já o satélite de 1 metro de altura e já sensibiliza o satélite. O satélite nosso, tem vários satélites que fazem isso, né? Mas, digamos assim, os satélites nos ajudam muito, né? Tanto na ação de identificar onde está tendo fogo, e quando ele se concentra muito, né? Muito falta de calor, e vários satélites vão fazendo leitura de foco de calor, você identifica que ali está tendo incêndio, né? Então, o foco de calor, identifique que lá está tendo uma ação de fogo. Pode ser uma queimada, pode ser um incêndio florestal. Essa é a grande decisão, que quem vai fazer isso é a presença, né? E outra grande questão, quem é competente para combater incêndio florestal, digamos assim, no Estado, vai ser sempre o Corpo de Bombeiros. Então, tem que ligar rapidamente para que eles possam ligar. Em Quixadá, você tem um Corpo de Bombeiro, né, se eu não me engano, um batalhão de incêndios florestais, por sinal, né? E trabalhamos muito com eles no incêndio florestal que teve subindo ali a Serra do Estevão, né? Onde tem um santuário, não, mas tem um convento, né? Não sei como é o nome que tem lá. Né? E trabalhamos muito bem com os corpos bombeiros nesses incêndios florestais. Eles vão chegar, vão levar o caminhão, vão tentar combater os incêndios e vão fazer o seu melhor nesse tipo de combate. Né? Mas sempre acionar logo o corpo bombeiros. Né? À disposição. Queridos, amigo, até a Joelma, que é do assentamento rural de Boa Viagem, ela faz um comentário, e na cidade, principalmente na CE, que é a estrada, né, que liga onde mora a cidade, os agricultores estão queimando a beira da CE para fazer suas plantações de milho e feijão no inverno. Olha aí. Estão fazendo uma área pública, As né? partes de servidão são de competências das estradas, né? Da estrada, né? E aí tem que ter muito cuidado. E outra coisa, né? Uma coisa é você fazer a queima controlada, outra coisa é você causar incêndio florestal, certo? O mal menor, fazer queimada controlada é um mal menor, né, do que ter um incêndio florestal. No entanto, precisa ter controle, né? E outra grande questão, se eles estão queimando à beira do CE, e não queimam na beira do CE porque querem evitar que um incêndio que possa vir causar entre dentro da propriedade deles, ou eles estão plantando na faixa de servidão da rodovia. Né? Aí uma questão que precisa ser melhor trabalhado juntamente com o DER, né, porque existe toda a legislação de uso dessas faixas de domínio. Né? Mas eu entendo muito bem que se eles estão fazendo uso do fogo, porque eles querem plantar, porque talvez não tenham terra para plantar. Mas plantar em área de servidão é uma área que desprotegida, né? Então vai entrar gado, vai entrar tudo, vai comer o que vai plantar. Né? Eu acredito que eles estejam plantando dentro da área deles, né, não da área de servidão. São questões para se ver, viu, João? Muito bem. Bom, gente, nós estamos aqui já no limite do horário, né? Queria agradecer demais ao Curtis, né? Ao nosso parceiro Deodato, que foi, né, quem estabeleceu essa ponte aqui essencial, né? O trabalho que vem sendo feito aí pelo IBAMA, né? Antes da presença lá do Deodato, mas eu digo sempre, né? Uma história de trabalho e muito conhecimento, como a gente viu aí, muita informação, muita notícia interessante para quem está no curso, né? Vamos aí, eu coloquei a frequência aqui no chat, vamos procurar, né, manter a nossa presença até o final, né? Nós vamos aqui, então, já encerrando, Curtis, te agradeço muito, não sei se você quer ainda fazer alguma observação, e dizer que a gente vai estar na próxima quinta-feira. Na próxima quinta, nós vamos estar com o Cleiton, né? Cleiton, que é o. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Cleiton Sampaio, que é Cleiton coordenador da Defesa Civil de Uruburetão. Um amigo meu. Exatamente. Grande amigo, indicado aí tá aqui a foto dele. Pelo Curtis, né? Para
para participar com a gente, né? E no sábado, né, encerrando, nós vamos ter a participação do setor do pré-fogo aqui de Fortaleza, né? Com a Paula e com o próprio Deodato Ramalho já garantiu a participação dele, tá bem? Então, queria fazer essa conclusão, ou você quer me dizer mais alguma coisa, Curso? Fica à vontade. Não, só agradecer. É sempre um prazer conversar sobre fogo, né? Então, em todo caso, qualquer demanda, eu estarei à disposição. Tá bom? Grande abraço. Muito bem. Então, antes da gente concluir, quem quiser ligar a câmera aí, a gente fazer a nossa foto final, né? Nossa foto tradicional já, né? Deixa eu abrir aqui mais espaço para aparecer todo mundo. Lá e vai então, hein? Olha a foto. Vamos fazer a cara de quem está gostando do curso. Ei! Pronto, ótimo. Gente, muito obrigado. Valeu. E até quinta-feira. Grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite.